Fala, rapaziada! Olha quem apareceu! Uma semana sem live. E aí, como vocês estão? Tranquilos? Tempinho aí, né? Sumido. Olha, a live aqui de hoje. E aí, Bia, tudo bem? Boa tarde. Ó, a live aqui de hoje é uma live atrasada da quinta-feira da passada, né? O episódio do Condonecta. Não consegui fazer. Fala, José. Beleza, mano? Então, a live da semana passada, eu tava na jornada Sou Síndico. E a convidada seria a Priscila Brum, que ela acabou de entrar. Deixa eu aproveitar e já mandar o convite para o evento. Só que o evento tava tão maneiro que eu não consegui abrir a live. Fala, Davi. Beleza? Meu irmão Davi aí da Action Fitness. Ah, inclusive, eu sou maravilhoso. Tu também é lindo, mano. Inclusive, essa live aqui, ó, quero dar uma moral aí para os apoiadores da Action Fitness, o meu irmão Davi e a Imóveis RJ Digital. Fala, Pri! Tudo bom? Tudo bem, você? Tô tudo na paz. Tava aqui dando a explicação, né, que a gente não conseguiu fazer a nossa live na semana passada. Esqueceu, né, vacilão? Agora tu lembra. Então, a gente não conseguiu, a gente estava lá na jornada Sou Síndico, a interação estava tão boa, e eu também estava tão corrido que eu tinha que ir para São Paulo no mesmo dia, que a gente acabou não conseguindo fazer. E a live Verdade. que eu iria fazer ontem, né, do Empreendativo mesmo, eu estava no ônibus voltando para o Rio, né? O ônibus atrasou 3 horas. O ônibus 3 horas de atraso, aí eu não consegui fazer também. Então, uma semana sem vocês me verem. Mas estou aqui de volta. Estamos de volta. E hoje, é um imenso prazer, eu estou recebendo a Priscila Brum, né, arquiteta. Vou deixar ela se apresentar com mais calma. Pri, casa é tua, porta está aberta. Fala aí sobre você, se apresenta, fala sobre o seu trabalho e vamos em frente. Enquanto você estiver se apresentando, eu estou clicando aqui no aviãozinho, mandando convite aqui para todo mundo. Fica à vontade, meu amigo. Então, eu sou Priscila Brum, da Brum Arquitetura. A gente trabalha com a parte de projeto e execução de obra para condomínios, para pessoa física, para pessoa jurídica, corporativo. E o nosso diferencial é trazer tecnologia no uso principalmente dos condomínios. Por exemplo, uma reforma de fachada. Você consegue dar um orçamento utilizando uma câmera termográfica para facilitar a execução, orçamento e tempo da obra. Ó, deixa eu te... até uma curiosidade, né? Foi quando a gente estava junto, né? Não me recordo o evento, mas foi contigo a primeira vez que eu vi, né, essa câmera funcionando, né? Essa câmera termográfica. Foi a primeira vez que eu pude ver, né, ela em ação, o trabalho dela. E aí eu queria até te pedir, né, e para você poder falar como é que funciona mais essa sua base através desses instrumentos, principalmente essa câmera. Se você conseguir, tiver com alguma aí próxima, conseguir mostrar, acabou, ia ser legal. Mas se não conseguir, fala aí para mim, por que você usa uma câmera, para que serve realmente essa câmera e como que ela facilita tanto o seu trabalho, quanto também facilita a vida do síndico, né, no condomínio. Então, essa câmera, eu estou sem ela aqui. Na verdade, eu estou em Petrópolis, não estou nem no Rio. A câmera, ela trabalha da seguinte forma. Mostra por diferença de temperatura o que está acontecendo na superfície.
Então, por exemplo, você está com uma infiltração. Você tem que resolver um problema de infiltração. Onde fica molhado, costuma ficar mais gelado. Então, por estar mais gelado, a câmera mostra que tem um determinado rastro. A câmera, ela não vai dizer para você assim, ó, o ponto exato da infiltração é aqui. A não ser que você passe uma câmera dentro do tubo. Fora isso, ela não... Mas ela vai te orientar por onde começar. Entendi. Para a fachada, fachada de condomínio já funciona da forma inversa. Quando você precisa fazer uma reforma de fachada, e você precisa saber se o reboco está solto, o reboco está ruim, ela consegue estimar para você o quanto de reboco será necessário para ser reposto. Por quê? Porque quando está solto, se forma um bolsão de ar atrás. Quando forma um bolsão de ar atrás e bate o sol, tem que bater sol, tá? Tem que bater sol. Fachada que não bate sol, você não consegue fazer isso. Quando bate o sol, a camada de ar atrás da parte solta aquece. E aquece mais do que a própria argamassa que faz para dar acabamento. Então, onde ficam os pontos de calor, significa que está solto. Seja revestimento, seja argamassa, entendeu? E aí você consegue dar um orçamento mais preciso para o condomínio. Curioso, porque o que seria a parte interna, né? Você utiliza a parte interna tanto do condomínio quanto de apartamentos. Aí ele tem a visão de te facilitar para achar infiltração. E na parte externa seria através da soltura da fachada, né? Isso que iria te facilitar. Isso. Entendi. Engraçado. E você possui algum outro tipo de equipamento que você utiliza? Quais são os principais equipamentos que você costuma utilizar nas suas vistorias, no seu trabalho? O outro equipamento que a gente utiliza é o scanner de parede, que é como se fosse um raio-x da parede. Ele funciona para você saber se passa alguma instalação importante naquela parede, principalmente quando você vai fazer uma demolição parcial. Tipo, eu quero um projeto para um play, por exemplo. Um prédio antigo geralmente não tem play, é pré-definido. Então, geralmente, você usa um espaço da garagem ou usa um espaço do terraço para fazer essa área. Então, quando você está na parte de projeto, que você quer ampliar a área, você demole algumas paredes, antes de concluir o projeto, você verifica se você pode realmente tirar aquela parede. Isso acaba gerando uma redução de custo para o condomínio, porque a alteração de projeto durante a obra gera custo. Entendeu? Se o orçamento foi dado para você fazer tal parte da obra e depois falar assim, não vai mais fazer assim, agora vai fazer de outra forma, isso gera um custo a mais ao condomínio. E é essa a função da câmera, é evitar esse tipo de custo. Entendi. E também aí você evita acidente, né? Não tem uma tubulação passando, esgoto, ou até gás, né? Que hoje uma das maiores dores que tem acontecido é acidente com gás, né? Sim. Sim, o que eu citei para você foi leve, assim, alteração de execução. Quando tem acidente ainda é pior, porque é caso emergencial. Eita. E você... o pessoal está entrando aí, deixa eu dar uma boa noite. Ieda, boa noite, Ieda. O personal Heraldo. Oi, Heraldo, tranquilo? A Rodel, tudo bem? Vivi, Amanda. O Pushka, é isso? Tá certo? Sim, boa tarde. Tá certo. Ô, meu amigo, é o Pushka. Heron, meu amigo Heron, Mônica, Cláudio, Robson. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, obrigado aí pela participação. O pessoal entrou aí, ó, hemoterapia, obrigado, pessoal da hemoterapia. SDM, é isso? Deve ser. Eu, Tomás, tranquilo, pessoal? Boa noite. Pri,
Então, eu acho curioso você. Eu achei muito curioso, né? Porque em todos os contatos, você sempre. Eu, particularmente, fui a primeira pessoa que eu vi utilizando essas tecnologias, né? E você pôde até mostrar, você até sorteou, né, em um evento, como é que se usa, como é que se usa esses equipamentos. E eu queria te perguntar sobre o uso dele. Você, na hora de fazer por exemplo, uma vistoria para o condomínio, já está incluso todo o equipamento? Já está o incluso, já é algo que facilita o seu trabalho ou é um trabalho a mais? Oi, Gislene, tudo bem? Boa noite. Boa tarde, quer dizer. Fala aí. Não, quando a gente faz a vistoria, já está incluído. Já está incluído. Porque é interesse meu te fornecer um orçamento justo. Uhum. Entendi. E aí tudo isso vai facilitar, né? Tudo isso vai facilitar. Sim. Você aí comentou, agora você está em Petrópolis, né? Sim, sim. É curioso, os climas são diferentes. Isso também muda o seu trabalho? Você acaba tendo alguma forma de trabalhar diferente nos locais? Ou você consegue padronizar de acordo com o serviço que você vai oferecer? Em termos de execução, não. Em termos de execução, é padrão. Aham. Segue padrão ABNT, de execução elétrica, parte hidráulica, civil. A parte de projeto muda por conta da diferença climática. E tem locais que precisam de melhor aproveitamento de calor do que outros. Por exemplo, se eu fizer um projeto para Petrópolis no inverno, que só vai usar no inverno, eu não posso pegar esse projeto e replicar no Rio de Janeiro. As pessoas vão cozinhar dentro do projeto, entendeu? Entendi. E como é que funciona um pedido de projeto, por exemplo, numa área comum de um condomínio? O que você precisa saber? O que o síndico precisa te fornecer? Qual tipo de projeto você pode atender ao condomínio, exatamente? A gente consegue atender projetos de entrada principal, entrada de serviço, área gourmet, playground, todos os tipos de projetos a gente atende. Informação super importante é quantas pessoas tem no condomínio, quantos moradores. E quando é playground, quando é algo mais específico, tem que saber exatamente quantas crianças e a idade delas, para fazer um projeto adequado. Por exemplo, não adianta eu chegar e montar um parquinho para uma criança e chegar lá, estão todos adolescentes. Eles não vão usufruir daquele projeto. Uhum. Isso realmente é importante. Até teve eu queria até aí agradecer também os apoios, né, os nossos apoiadores. Principalmente eu te apresentei né, que é o Davi, da Action. Vocês ficaram de conversar, fica até a cobrança aí, para poder te chamar. E eles também trabalham com essa parte de projeto, né? Só que há projeto para a parte esportiva. E aí eu pude ver que você já fornece também vários tipos de projetos diferentes, né? Aí São para você complementares. hoje, oi? São complementares. Complementares, né? E para você, qual que você classificaria como se você chega em um condomínio, qual é a primeira coisa que você observa? Qual é o primeiro projeto que você indica? Tem como você dizer isso ou é muito particular? É muito particular. Por quê?
que precisam muito de uma entrada mais sofisticada, um pouco mais contemporânea. Só que tem prédio que ele precisa realmente atualizar, por exemplo, a área gourmet deles. Entendeu? Isso, o que a gente faz? A gente costuma pedir ao síndico, em uma reunião, para fazer uma votação. E aí lá ele decide qual área vai ser mais importante. Porque mais do que o projeto, tem que atender a necessidade dos condôminos. Entendi. Hoje em dia, né, você também deve saber muito, né, você provavelmente está por dentro. A gente tem tido muito problema em relação à implantação, né? Implantação de condomínio, por causa da construtora que não entrega. A respeito disso, quando você já teve casos de condomínios que você acompanhou um síndico ou um caso de implantação, qual foi os maiores problemas que você pôde observar? Eu já peguei obra abandonada por outras empresas. Já me aconteceu. Porque geralmente é escolhido o orçamento mais barato, geralmente, tá? Ou mais barato, ou o que parcela mais. E a gente não costuma ser o orçamento mais barato de obra. A gente costuma parcelar mais vezes para o cliente. Então, acaba que no final, nesse caso, a gente foi chamado novamente para participar da licitação. E eu falei, olha, eu não sei o que o outro fez. Vou ter que refazer o que ele fez. O condomínio gastou mais dinheiro do que ele deveria por uma contratação errada. Isso é aquele famoso barato sai caro, né? Sim. E você, o que, né, nesses casos, né, de abandono de obra, ou você assumir também uma obra, às vezes um profissional que não atendeu bem, e aí você assumiu uma obra de alguém, como é para você trabalhar dessa forma? Você assumir um risco, né, uma responsabilidade dessa? Tem algo que você, algum tratamento particular, algum tipo de contrato especial? Como que você costuma fazer? No contrato, eu costumo especificar bem o que ele vai fazer e na responsabilidade técnica também. Dizendo e deixando claro que nem todo o processo foi feito a partir da minha empresa. Tipo, por uma arquitetura, vamos supor aqui, começou uma obra, a empresa anterior só fez a parte estrutural, fundação, pilar, viga e laje. Vai ter um laudo atestando a capacidade daquela estrutura para ver se suporta o que o projeto prevê. Entendeu? E mesmo assim vai ter uma observação que o perito fez um laudo daquela estrutura e que o serviço feito posteriormente não se agrava ou não se afeta com relação ao existente. Isso é interessante. E aí, mas no seu trabalho, você acaba ainda que verificando o que já tinha, né? Você não só faz, você não só completa, né, o projeto, mas como atesta que o que aconteceu antes está ok. Exato. Porque apesar... Oi, não, pode falar. Não, eu acho curioso o prejuízo, né? Exato. Mas... Para que a parte civil de construção, reforma, a gente, arquiteto, seja arquiteto, engenheiro, quem assume a responsabilidade técnica da obra, se acontecer algum prejuízo, qualquer acidente, a gente responde na esfera criminal. A gente não responde na esfera civil. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado, muito bem definido e muito bem planejado e projetado.
para que não dê errado em hipótese alguma. Isso é bastante curioso. Uma coisa que você falou é sobre a esfera, o criminal, né? Vocês respondem e o síndico responde solidariamente, né? Ou subsidiariamente, né? Nesses casos. O que você orientaria, por exemplo, um síndico hoje? Os síndicos estão aí, além de parceiros, né, que estamos aí, como o Júlio César, ele cuida, ele faz piscinas, né, algo, eu acredito que você também pode comunicar com isso. O pessoal da Expo Síndico que entrou aí, boa tarde. O pessoal da Plant Concept, Valdo, o pessoal da Sete Lives, Ciclismo, obrigado aí a todo mundo. Então, o que você orienta, né, nesses casos para se evitar os problemas? O que você falaria hoje para o síndico que ele está com problema na obra? O que você falaria para ele? Para ele estar atento, ou na contratação, ou até durante a execução? É importante ele verificar se todos os itens do contrato foram cumpridos. Eu tenho uma demanda muito grande de execução em condomínios de trabalhos que deveriam ter sido feitos e não foram. E aí dentro mas tudo projetado, ou é falha de projeto? Não, às vezes é falha da própria execução. Às vezes não é nem falha do projeto. Porque nem toda obra tem projeto. Por exemplo, uma impermeabilização de laje, uma execução de granitina, uma aplicação de sinteto. Não tem projeto. É muito raro ter um projeto disso. Então, é só execução. É importante verificar se o trabalho foi feito. E se ele foi feito de acordo com a norma exigente. E aí, na hora da contratação, um síndico, o que você orienta ao síndico poder observar para se evitar problemas como esse que você costuma receber? O principal que eu vejo para o síndico é, se você tem uma empresa que foi indicada para você, dê uma certa prioridade. Porque empresas indicadas tendem a não fazer ou não trazer problemas ao síndico. É diferente de uma licitação que sai, por exemplo, no Diário Oficial. E entram várias empresas, como é o caso de autovistoria, que sai no diário, que está o prédio, está precisando de vistoria em 30 dias, e aí aparece uma porção de pessoas querendo fazer autovistoria naquele prédio. Tenta dar prioridade a quem foi indicado. Porque quem foi indicado é alguém que já fez o serviço com essa pessoa ou com essa empresa. Entendeu? Tem também outras questões, né, sobre observar documentação, né, poder observar também se a empresa ela possui reclamações. Isso também é importante, né, observar. Muito importante. Ver se ela já não foi processada em algum momento, por que ela foi processada. Ver se ela tem algum know-how do conhecimento. Entra no próprio Instagram da empresa e dá uma olhada no serviço que ela já prestou. É mais fácil até do que você procurar o capital social da empresa. É só você entrar no próprio site ou no próprio Instagram. Hoje em dia, eu uso mais o Instagram na minha empresa. Melhor ele entrar no Instagram e olhar o que essa empresa já fez. O que tem de bom. O que ela deixou de fazer. Entendeu? Que aí até nos próprios comentários, né? Porque hoje em dia a pessoa vai logo pro Instagram e já rasga logo no comentário, né? Vale mais que um Reclame Aqui. Exatamente. Reclame Aqui funciona muito para produto. Eu não vejo tanto de serviço, mas de produto eu vejo bastante.
Interessante, isso é interessante. É um detalhe até que tem muitas pessoas que elas procuram o Reclame Aqui, né? Só que aí é um detalhe importante. O Reclame Aqui funciona melhor para produto, que é a parte do consumidor, né? Serviço. E hoje, Serviço vai existe mais algum parar tipo... na justiça, realmente, sabe? Ainda mais prestação de serviço desse tipo. Assim, a parte de obras, ela é uma parte muito de um custo um ticket alto, né? Vamos falar assim. Então, qualquer prejuízo de obra é pior que batida de carro. Eu costumo falar assim. Porque batida de carro, qualquer coisinha é R$ 1.000. Obra é a mesma coisa. É daí para pior. Entendeu? Então, geralmente vai parar em algum processo. Dá uma olhada, pega o nome da empresa, vê se ela tem algum índice processual e por que ela foi processada, ou por que ela está processando. Entendeu? Isso é curioso. E existe hoje algum tipo ou alguma plataforma, ou algum tipo de central que um síndico possa procurar sobre aquela empresa, fora a parte jurídica, ou se, por exemplo, eu não tenho nada da empresa, não tenho um CNPJ, mas quero procurar algo sobre ela, tirando a rede social, aonde eu poderia buscar? Existe algum disso sobre serviços? Que eu conheça, não. Mas, assim, se você pedir para a empresa fornecer o CNPJ para você pesquisar, se a empresa for idônea, ela vai te fornecer. Ela vai te fornecer, inclusive, se você quiser me dar um link aqui de acesso. Entendeu? Você vai pesquisar a empresa inteira. Por quê? Porque para o empresário é fundamental saber que a empresa está correta. E principalmente ao síndico. Entendeu? Já quando a pessoa fala assim, eu não vou te fornecer meu CNPJ, ele vai ter que fornecer a partir do contrato. Se você contratar tal empresa, você vai ter que ter acesso ao CNPJ dele. Então, indiferente, ele vai ter que te passar o CNPJ ou mais cedo ou mais tarde. É isso mesmo. Ó, tem algumas pessoas que estão entrando aí. Eduardo, grande Eduardo, boa tarde. Ó, o pessoal da hashtag Síndico, tudo bem? Boa tarde. Vinícius, já todos os dias, como vai? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí a participação de todo mundo. Eu queria deixar aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre engenharia, arquitetura, fica à vontade, perguntem. Se tiverem alguma dúvida aí a respeito no condomínio de vocês, alguma obra que não está andando bem, se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor, comentem, que a gente está aqui para entregar para vocês, tá? Podem ficar à vontade aí para perguntarem. Pri, a gente pode se conhecer, aí quando eu vejo, né, os eventos, a gente se conheceu em um evento, né, e eu ainda vejo pouco falado a parte de engenharia nos eventos, né? A gente vê muito jurídico, a gente vê muito até a parte de gestão administrativa, e a parte de engenharia é a menos falada. Só que eu acho que é importante para um síndico ele ter uma assessoria de engenharia, né? Para mim é uma das 5 assessorias principais que o síndico precisa ter. E até aproveitando aí a participação de alguns eventos aqui na live, eu queria te perguntar, qual é a importância de ter eventos de engenharia ou de engenharia, arquitetura para condomínio, ou a participação de engenheiros, de arquitetos nos eventos, para poderem tirar dúvidas técnicas ou dúvidas até de teoria, dúvidas legais. Hoje, como que você vê esse mundo de eventos?
para condomínio? Olha, é um local em crescimento hoje em dia, porque antigamente não se comentava sobre esse tipo de serviço, né? Um serviço a ser prestado. Se fala muito no jurídico, na parte de construção não se fala muito. Mas hoje eu vejo que é um mercado, um nicho de mercado, como, por exemplo, tem obras que são muito pequenas, Romulo, e não compensa você chamar uma empresa para fazer. Até porque o síndico tem uma cota. Até um certo limite de valor, ele tem gerência sem precisar convocar uma reunião. Esse tipo de serviço, ele pode contratar uma consultoria e falar, olha, auxilia aqui o pessoal só para fazer direitinho dentro da norma, da especificação técnica, sem precisar contratar a empresa para a execução da norma. Isso é curioso, né? Ao invés de você contratar a empresa, você pode contratar ou a consultoria ou até uma palestra dela? Sim. Palestra, eu inclusive sugiro, porque o próprio fabricante do produto dá a palestra, tá? E geralmente eles não cobram por isso. Por exemplo, se você pegar uma Vedacity da vida, uma Viapol, poxa, como é que eu aplico de produto? Por exemplo, aditivo impermeabilizante para massa, aditivo colante. Eles treinam o pessoal para fazer esse tipo de serviço, dependendo do tamanho, tá? Dependendo do tamanho. E isso não é cobrado pelos. Então, às vezes, eu até sugiro aos síndicos contratar direto a empresa, porque ela não vai te cobrar por isso. Se você contratar uma consultoria de uma empresa de arquitetura, uma empresa de execução de obras, ela vai te cobrar por isso. Entendeu? Isso é curioso, né? Isso é algo que eu, particularmente, não tinha ciência sobre o próprio fabricante poder orientar, né, sobre o uso e também sobre as qualidades ou até a melhor forma de usar, né? Até para qual material comprar. Curioso. Tipo, qual material eu vou comprar para fazer esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui, aí ele vai te orientar. Principalmente a parte de piso, né? Porque existem alguns pisos que não podem estar em certos lugares, né? Sim, aí vai ser mais na questão de projeto. Aí é mais na questão de projeto. O projeto tem que seguir um padrão, a BNT, que corresponda àquela situação. Mas, por exemplo, eu peguei um condomínio que ele estava dentro do padrão, a BNT de revestimentos, só que o revestimento, ele não era acetinado, mas ele chegava a ser um pouquinho liso. E aí o que acontecia? As pessoas escorregavam na chuva. Hoje em dia, tem um produto que você passa no revestimento que você gera uma capilaridade no revestimento, sem alterar a coloração. Isso fica esteticamente melhor e é mais barato do que você trocar o piso inteiro. Exato. E às vezes você nem precisa também de um profissional, né? Talvez, dependendo, a própria manutenção do condomínio. Ou precisa? Precisa de uma equipe técnica, inclusive é uma parceira nossa de São Paulo que faz essa aplicação. Olha, curioso. É uma empresa parceira nossa de São Paulo. Depois eu até te mostro, a gente fez um teste com equipamento que testa o coeficiente de atrito dos revestimentos, antes de passar o produto e depois de passar o produto. E o brilho é igual da peça. Curioso. Ela funciona quando molhado. Molhou o revestimento, aí ele gera uma aderência. Quando ele está seco, ele não tem aderência. Então ele é específico no caso de piso molhado, né? Isso, é específico de áreas molhadas. Legal, muito interessante. Isso, então, para alguns apartamentos
a gente vê muito acidente, principalmente com idosos, né, dentro do apartamento, parte molhada, banheiro. Uma simples aplicação de um produto resolveria, né? Sim, nós tivemos essa na Tijuca, numa banheira de granito. E aí era uma idosa também. A gente aplicou no granito e daí em diante ela não caiu mais. Ela já chegou a cair, quebrou o fêmur. Até conhecer a gente e esse produto. Olha só, fica a indicação aí, né? Qual é a empresa? Pode falar, qual é a empresa, tua parceira? Dá um alô aí. Quer que eu bote aqui? Ah, coloca, pode pôr, coloca aí. Eu boto aqui no comentário antes de nome. Coloca aí. Enquanto tu coloca, deixa eu falar com o pessoal. Ô, Daí, meu amigo, Ed. Ô, meu amigo Cícero Essencial, tudo bem? Ô, Fernanda, tudo bem? Antilip. Não, Antilip, botou um S. Legal. Então, aí, ó, fica a indicação aí para vocês, ó. A indicação depois deixa, ó, fala que veio do Condonecta, tá? Indica lá, manda o alô, fala que veio do Condonecta, que tem a comissão do Condonecta. O Pri, eu quero te agradecer, né, essa live, apesar da correria, mas é muito bom conhecer tanta oportunidade, né? Conhecer também tanta coisa simples que você pode aplicar, resolve o problema do seu condomínio, resolve um problemão sem gastar tanto, né? Sim. A gente aplicou também na Vila Mariana, junto com essa empresa. Aí a gente foi fazer o acompanhamento lá. Assim, funciona perfeitamente. Funciona muito bem. Isso aí, ó, meu amigo Carlos aí, ó, Carlos de São Paulo, Carlos Reganati, da Síndico Essencial. Carlos, olha só, você tiver aí alguma questão, parte aí para... Pode tirar aí qualquer dúvida, manda aí as perguntas aí e vamos aproveitar aí a disponibilidade, né, e o conhecimento. A Priscila está sempre presente, né, Priscila, nos eventos, está sempre... Agora está mostrando, né, mais a marca, até patrocinando, né, Pri? Aí eu queria te perguntar, Sim. a palestra sai quando? Tem que palestrar aí. Calma. Tá certo. Mas eu deveria palestrar um pouco sobre os diferenciais da empresa. É engraçado. Você comentou, essa aqui é a tua primeira live, né, que tu tá fazendo? Hoje foi a primeira live. Sim, assim, acho que eu fiz uma há mais de 2 anos, nem lembrava mais como entrava direito. Primeira live sempre dá uma travada, né? Sim. Eu lembro que a primeira que eu fiz foi ano passado. A primeira vez eu nem foi 2021. Eu nem era síndico ainda, nem atuava como síndico. Falava sobre corretagem de imóveis ainda. Eu fui entrevistar um amigo lá de Manaus, Carlos. Até um grande amigo aí, deixa aí um alô, uma carinho aí, um abraço aí pro meu Carlos aí, o amigo lá de Manaus. Eu tava com as pernas tremendo, suando frio, eu não sabia nem o que falava, eu falava mais travado que não sei, que não sei o que, mas rolou. Aí depois foi sendo natural, né? Até hoje é curioso, às vezes ainda dou umas travadas, mas eu acho divertido, é muito legal fazer live. Fica a indicação aí, ó. O Carlos está pedindo aí um resumo, ó. O que você oferece? Fica aí, ó. Aproveita, agora vende o peixe.
Agora é hora de Tá. vender. Então, resumidamente, a gente trabalha com condomínios, desde projeto, execução de obras, e na parte de execução, a gente traz uns diferenciais de usos tecnológicos, como o uso da câmera termográfica, para você encontrar revestimento solto de fachada, reboco caindo. Isso para fachada que bate sol. Fachada que não bate sol, você não consegue ver com a câmera porque não dá diferença de calor. Parte de infiltração, a câmera não vai te dizer exatamente o ponto que está infiltrando, mas ela vai dizer por onde começar a parte de tratamentos. O scanner de parede, por sua vez, é muito bom para você usar numa demolição, por exemplo, parcial. Já fazer um aumento de área aqui do seu playground. Ou você quer aumentar a área gourmet, criar um novo espaço, demolindo alguma parede. Você vai fazer o scanner antes de terminar o projeto, para não ter imprevisto durante a execução da obra. Porque imprevisto na obra significa gasto extra. E agora, não sei se você chegou a ouvir do produto que você passa no revestimento. É um produto que você aplica no piso, gera microporos, sem alterar a textura do piso. Então, quando ele está molhado, ele não derrapa. Mas quando está seco, ele continua na mesma textura e cor dos demais. É isso aí. Esses são só alguns dos produtos, né? Você tem muito mais, né? Sim, sim. É porque se deixar para falar assim, granitina, sinteca, aí a gente vai até 3 dias falando. Aí a gente abre uma loja aqui virtual e começa a vender com os preços. Isso. O valor do metro quadrado, tanto. E falar em metro quadrado, pô, aí, quero te perguntar. O Carlos ele é de São Paulo. Tem alguma diferença na hora? Você usa metro quadrado de obra? Como que você costuma fazer para formar o seu preço? Então, tem diferença sim de região para região. Por exemplo, no Rio de Janeiro, geralmente tem uma tabela que é o custo unitário básico. É uma tabela que te dá o custo do metro quadrado da construção civil a depender do padrão exigido. Por exemplo, o metro quadrado construído de um galpão é um preço. O metro quadrado construído de uma reforma de alto padrão é outra coisa. Por quê? Por exemplo, num galpão, geralmente não tem revestimento, é um piso cimentício, é uma coisa mais simples. Já no alto padrão, você pode ter revestimento aí 1,40, você pode ter uma pia em porcelanato italiano. Então, a diferença de preço é de um acabamento para outro. Então, a gente usa uma tabela dos pontos. É o custo unitário básico, que varia. Em São Paulo, varia no Rio. Lembrando que a tabela é estadual. Então, ele pega a média de preço do estado. É claro, um serviço prestado na capital do Rio de Janeiro é um valor. O mesmo serviço prestado em Porciúncula, por exemplo, lá no limite Espírito Santo, Minas e Rio, é outro valor. Entendeu? Interessante. E aí, na hora de você formar o seu preço, você precisa ter algum tipo de parâmetro, você vai preencher algum tipo de ou documento, você faz uma visita técnica, como é que você faz? A gente costuma fazer uma visita técnica quando é um local bem perto de nós. Tipo, dentro da cidade, dentro da região metropolitana, a gente faz visita, vai ao local, até para ter certeza se é isso que realmente precisa para a execução. Por exemplo, hoje eu fui visitar um condomínio que precisa de uma reforma elétrica com aumento de carga. E aí eu realmente fui ver se o problema era do condomínio.
Porque muitas vezes o problema é dentro do apartamento. Mas o que está acontecendo exatamente? Ah, não, quando eu ligo aqui, a luz do vizinho fica fraca. Não, então beleza, então tudo bem. Mas se, não, eu estou ligando o meu chuveiro, está desarmando, sei lá, a máquina de lavar. Aí o problema é dentro do apartamento. Entendeu? Então tem que ir. É importante ir ao local para dar o orçamento corretamente do que vai ser feito. Mas principalmente para saber quanto tempo de execução você vai ter. Todo o orçamento é dado com base em quanto tempo de serviço eu tenho. E quais mãos de obra. Tipo, eu só preciso de um pedreiro. É um valor. Não, preciso de um pedreiro, preciso de um pintor, preciso de um eletricista. Por mais que o tempo de obra seja o mesmo, o valor é outro. Porque eu preciso de mais mão de obra. Isso acontece muito em áreas molhadas. Cozinha, banheiro, área de serviço. Porque você vai precisar de um bombeiro hidráulico para fazer as alterações hidráulicas. Você precisa de um pedreiro para fazer a parte de pedreiro, revestimento, massas. Aí você tem que finalizar com um pintor. Então vai o pintor. E quando tem que fazer a parte elétrica, ainda vai o eletricista. Não é uma só mão de obra que faz tudo. E faz tudo, geralmente não faz nada. É isso aí. Odaí, obrigado, tá? Tamo junto, mano. Tamo junto sempre, até o infinito. O Carlos fez uma pergunta aqui. Essa pergunta você vai poder até dizer melhor, né? Vocês têm sentido um aumento muito grande dos materiais? Aqui eu digo o preço, né? Ele diz que contaram que o MDF quase duplicou em menos de um ano. Você tem observado mesmo esse aumento no preço dos materiais? O que tem mais aumentado? O que você indica de substituição? Qual é o melhor material para se usar hoje em questão de custo-benefício? Teve um aumento considerável dos materiais, principalmente os derivados de petróleo. Isso, manta asfáltica, prime, para aplicação da manta. Isso teve um aumento muito grande mesmo. Papo de 3 vezes em alguns locais. Nossa. Aumentou muito. A pandemia, ela desestabilizou o mundo, praticamente. O mundo inteiro ficou, como vai ser o amanhã? Ninguém sabia como seria o amanhã. E isso desestabilizou a economia. Desestabilizando a economia, você gera aumento de preço. A gente podia ver no próprio mercado. Nosso consumo de carne, leite, derivados, grãos, tudo aumentou de preço. Tudo aumentou de preço porque ninguém sabia o dia de amanhã, além de aumentar a procura. Porque mais do que o próprio desequilíbrio do mercado, a gente tem que lembrar que oferta e procura sempre existiam. Quando aumenta a procura por um determinado material, você aumenta o preço dele. Entendeu? E isso aconteceu na pandemia porque muita gente também precisou fazer uma reforma para adequar o espaço de trabalho, para adequar o local da casa. Muita gente percebeu que a casa era desconfortável na pandemia, porque as pessoas não moravam praticamente, elas saíam para dormir. Isso é. E hoje, qual seria o material com melhor custo-benefício que você indicaria hoje para um condomínio? Então, tem várias opções, até porque tem vários setores. Por exemplo, parte de pintura, você hoje em dia tem uma pintura de fachada, que é uma pintura emborrachada, que é uma tinta profissional. Essa tinta você vai pintar uma vez só e vai resolver boa parte do seu problema de infiltração de fachada. Entendeu? É uma tinta mais cara? Mas você faz uma vez só. Eu sempre falo isso para os clientes. Quer fazer obra? Faz, mas faz uma vez só.
paga uma vez. Ah, mas essa aqui tá porque o produto é caro, o serviço é caro. Sim, mas é melhor você pagar uma vez do que você pagar duas vezes. Uhum. Eu mesma, Isso na é. pandemia, fiz obra na minha própria casa, tá? Sei. E como foi? E, bem, eu adorei, eu adoro uma obra. Mas meu marido teve que sair de casa. Porque ele é alérgico à obra, ele é alérgico à poeira. E olha, você vai lá e a gente vai quebrar aqui as coisas. Descobri que eu tinha um degrau na minha sala, tá? Imprevistos de obra. Imprevisto, eu sempre falo da minha própria obra. Na minha sala tinha um degrau, que antigamente as pessoas separavam os ambientes com degrau. E o degrau era feito de concreto. Nossa. Sendo que o degrau geralmente é feito com entulho, resto de isopor. Você não faz degrau de concreto. Tinham 2,3 toneladas de material só na minha laje da sala. Nossa. Então, eu acho que sobrou, no caso aí, sobrou concreto, né? Sim, e eu tive que alugar um martelete de 10 quilos para poder remover. Nossa. Olha o custo que teve a mais disso tudo. Entendeu? Isso É muita tudo, coisa. isso tudo já fica até alinhado, né? Como o que fazer em uma obra, você já pode passar também o preço, já observando esses possíveis problemas, né? Ou esses possíveis imprevistos, e é daí que você forma um preço justo e que também depois não te surpreenda, né? Sim, e é muito importante isso estar detalhado no orçamento. Tá dizendo, ó, ele custa isso por conta disso, 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 daquilo. Por exemplo, esse do degrau que eu tirei, eu virei pro meu vizinho de porta e falei, olha, se trincar alguma coisa na sua pintura, né? Porque era colado na parede do vidro. Se trincar alguma coisa da sua pintura, você tem que me falar. Porque eu tenho que pintar o seu apartamento, pelo menos a sua sala, por gerar um prejuízo a você. Isso é uma coisa muito importante, tá, Rômulo? E muita gente não se liga assim. Se você está executando mal e você gera um prejuízo a um terceiro, você tem que ressarcir essa pessoa. Você tem que ir lá e fazer, ó, tem que pintar, por exemplo, nesse caso da pintura. Se não, no momento que o martelete estivesse lá, em trabalho na minha sala, e gerasse uma trinca na pintura dele, eu era obrigada a pintar a sala dele. Isso né? O prejuízo a terceiros e até ao próprio imóvel também, né? Sim. Uma coisa importante é, todas as obras que eu faço, elas já vão ser muradas. Já vai ser o seguro de responsabilidade civil no contrato. Sim, exato, exato. Ô, Pri, a gente está chegando em 1 hora, tá? Caraca. A gente está indo, você já fica tranquilo, a gente está muito bom. Quero te agradecer aí. Sei que foi difícil, né? Praticamente a primeira live, mas quero te agradecer, cara. Foi muito bom levar 1 hora, não é fácil, né? A gente que faz aqui já com o tempo já tem dificuldade, imagina a primeira. Então, parabéns, tá? Parabéns não só pela live, mas por toda a entrega. E eu quero pedir aqui nesse caminhando aqui para o final, eu vou deixar aqui a casa aberta para você poder falar, dar o seu aviso, dar a sua indicação, principalmente, ou um cuidado especial que a pessoa precisa ter, né, ou aquela que você orienta para o síndico, e fica à vontade, tá? Ah, beleza. Um ponto que eu queria colocar naquela observação que você falou assim, como é que você verifica se uma empresa é boa, legal?
Uma forma de saber também, como obra geralmente dá problema, tá? Geralmente obra sempre tem um cano que está no meio do caminho, ou um negócio que... O importante é você saber o seguinte: a empresa voltou para fazer o serviço que não ficou legal? Isso é uma coisa muito importante. Tipo, ela foi lá, ela recebeu tudo que ela tinha que receber. Aí depois de um tempo você, olha só, está acontecendo isso, isso e isso. A empresa voltou para prestar o serviço para você? Isso é muito importante. Tá? Isso aí é um detalhe crucial, né? Porque às vezes não é o... Aí a gente fala até o pós-obra, né? Porque não é Sim, só a obra. Tem a pré-obra e o pós-obra também, né? Sim. E é fundamental. E aí a gente vê, entraram alguns profissionais aqui, o pessoal da Dream Real, ela até comentou aqui, perfeito. Isso mesmo, Cissa, grande Cissa, síndica lá do Sul. Obrigado. Murilo, o pessoal da Planeta Engenharia, obrigado. Da Solution Mediação, obrigado aí a todo mundo. Então, esse aí é um ponto crucial. O pessoal aí está comentando da Planeta. Problemas podem realmente surgir. O importante é o pronto atendimento em busca de uma solução. Perfeito. Exatamente. Muito bem colocado, amigo. Muito bom. E até nessa questão, quando surge um problema, você costuma já ter uma margem de problema no seu preço? Ou você costuma falar, olha só, aconteceu alguma coisa aqui, precisamos recalcular a obra? Como é que você costuma agir nesses casos de algum imprevisto na obra? Coisas pequenas, você apenas segue. Faz, conserta e segue. Coisas grandes, não. Aí senta-se e conversa com o síndico sobre o que está acontecendo. Por exemplo, nesse orçamento da elétrica do condomínio, a gente vai lá dar o orçamento, aumento de carga e fazer a parte elétrica do condomínio. E aí eu virei para o síndico e falei para ele, olha, eu não sei como estão os teus conduítes. Se eles estiverem livres e eles forem grandes, a gente consegue aproveitar se convir. Eu não tenho como te dar um orçamento já falando, vamos passar novos conduítes no condomínio inteiro, vai ter que passar condulete, rebaixar com gesso para poder não ficar aparente. Não. Então, o que a gente coloca no contrato nesse caso? Vai se utilizar do condomínio. Não dando para utilizar, aí sim a gente senta e conversa, vê a melhor forma de conseguir atender o condomínio. Nem que seja, parcela então esse adendo de obra em sei lá quantas vezes. Parcela, porque não estava nem no seu escopo nem no meu. O atraso da obra para mim também é custoso. Isso bem colocado. Tempo. Se eu planejei terminar naquele tempo, eu tenho outros condomínios ou outras licitações para responder. Então, também não é... Bem colocado. Então, quando é pequenininho, sei lá, a porta que não foi prevista de colocar. Não, a porta, a gente bota uma porta, não tem problema. Entendeu? Teve muito síndico que agora perguntaria qual é o tamanho do pequeno, né? Exato. Qual o tamanho do pequeno? Até quando? Eu acredito que é pequeno quando você não precisa ou mudar algo no projeto ou quebrar alguma coisa, né? Quando não chega a alterar cronograma de obra, é pequeno. Então aí é uma boa forma para você até mensurar, né? Esse programa aqui vai mudar alguma coisa. Aí é onde o momento que você chama o síndico
E aproveita a Lígia, você já consegue até dar um posicionamento para ele, né? Sim, sim. Isso é bom, isso é bom. Então, Pri, agora, ó, 1 hora exatamente agora. Completamos 1 hora de live. Obrigado, tá? Obrigado pela participação. A gente não conseguiu Obrigada a você. fazer, a gente não conseguiu fazer na quinta-feira passada, a gente estava no evento, na jornada do Sou Síndico, né? A gente estava junto, mas lá não deu, né? Uma correria. A gente está refazendo agora. Eu quero já te agradecer, obrigado. E fica aí à vontade para você fazer as suas colocações finais, você falar qualquer coisa. Casa é sua. A colocação é que, assim, vocês precisando de alguma ajuda mesmo, por onde começar, o que começar a fazer. Agora a gente tem recebido muito questão de auto-vistoria predial. Tipo, o síndico manda o laudo e fala assim, olha, eu não sei nem por onde começar. Aí a gente começa a listar. Tipo, qual é o orçamento do condomínio? Ah, eu consigo fazer. O que você consegue fazer? Isso, isso, isso. O caixa tá legal? O caixa não tá legal? É bom sempre começar pelas urgências, tá? Começa pelas urgências, mas às vezes não dá nem para começar pelas urgências por questões de financeiro do condomínio. E aí você vai dando uma certa ajuda, fazendo um cronograma, tipo, às vezes é só colocar uma placa de saída de emergência no local, colocar uma iluminação de emergência, coisas pequenas que podem ser feitas até para você mostrar que está fazendo. Muito condomínio fica reprovado na vistoria e ele fica preso naquela obra emergencial que ele não consegue pagar. Mas o fato dele mostrar que ele está tentando, que ele está fazendo alguma coisa, já é alguma coisa para o vistoriador. Porque quando você reprova um condomínio na vistoria, ele tem no prazo máximo 1 ano para fazer todas as alterações. Só que assim, falando de maneira financeira, não é possível fazer isso. Mas o fato de você já mostrar para a pessoa que fez a vistoria, que você está correndo atrás, que você está fazendo as coisas que estão ao seu alcance, já é um bom motivo para você alegar uma dilação de prazo, entendeu? Ah, isso aí realmente é crucial, um detalhe, né? Realmente, obra em condomínio, algumas são bem complicadas de arrecadar, de começar, e aí você precisa, pelo menos, movimentar alguma parte, né? Sim. Isso é bom. E aí até fica aí eu também vendo o meu peixe. Quando tu tiver algo do tipo, me chama que eu faço um planejamento estratégico para o condomínio. Ah, ótimo. Ótimo, beleza. Isso aí. Planejamento financeiro aí para o condomínio, evitar cota extra e fazer o que tem que fazer, né? Sim. Pri, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí a todo mundo que participou. Olha, hoje foi uma live atrasada da semana passada. O dia natural do Condonecta é quinta-feira. Inclusive, amanhã a gente tem Condonecta. Eu vou receber a Dil Melo, que é a organizadora do Expo Síndico. A gente vai falar sobre participação dos síndicos nos eventos, tá? A importância dos eventos para o mercado e a importância da participação dos síndicos nos eventos. Então, fica aí o aviso, fica o convite, todo mundo. Amanhã, às 17 horas, aqui no Instagram, vamos receber a Dil, vamos falar sobre eventos para o mercado condominial. Beleza? Obrigado a todo mundo. Beijo, Pri. Beijo a todo mundo. Tamo junto. Bora pra cima. Valeu, gente. Beijão. Rapidinho. Hoje, 8 horas, eu tô em live de novo. Eu vou participar do condomínio com propósito, tá? Hoje, 8 horas, daqui a pouquinho eu vou estar em live com o Gustavo. A gente vai falar sobre neurociência.
um condomínio, tá? Vai ser doideira. Neurociência e vida financeira, tá? Principalmente condomínio. Então, segue aí, ó, condomínio com propósito. Eu vou estar lá em live mais tarde. Valeu? Beijão, gente. Até daqui a pouco, 8 horas, hein? Não perde não que eu vou estar live de novo. Valeu. Beijo.